Abra sua Bíblia comigo, por favor, no Evangelho de Marcos, no capítulo de número 2. Marcos, capítulo 2, eu quero ler com você a partir do verso de número 1. Evangelho de Marcos, capítulo 2, a partir do versículo de número 1, a Bíblia, a palavra de Deus diz assim, acompanhe comigo, por favor. Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então muita gente se reuniu ali de forma que não havia lugar nem junto à porta e ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens trazendo um paralítico carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava e pela abertura do teto baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo: por que esse homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando e lhes disse: por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? Que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados, ou levante-se, pegue a sua maca e ande. Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu digo a você, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos, que atônitos glorificaram a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Curve a sua cabeça por um instante, vamos orar. Pai, é diante da tua palavra que nós estamos. E não há ninguém dentro desse auditório e fora dele que não dependa da tua palavra, que transforma, que conforta, que confronta e que de alguma forma tenha capacidade de mudar os nossos caminhos, a nossa mente. Fale ao nosso coração, Senhor. Que por meio do texto bíblico o Senhor possa trazer realidades tão claras à nossa vida, a fim de que os nossos dias glorifiquem o Senhor ainda mais. Nós oramos e desde já devolvemos a Ti, Jesus, toda honra, glória e louvor, em nome de Jesus. Amém. O tema dessa mensagem é mais do que pedimos. Meus irmãos, nós acabamos de ler um texto muito conhecido nas Escrituras de um paralítico que é curado. 4 amigos vê a necessidade do seu amigo, abre o teto da casa onde Jesus estava, coloca o paralítico ao lado de Jesus e, cheio de compaixão, Jesus cumpre o seu propósito. Bom, eu quero começar essa mensagem trazendo para você 3 perspectivas que eu consigo analisar o texto. A primeira perspectiva é a perspectiva dos amigos do paralítico. Aqueles amigos perceberam a necessidade daquele homem e o levaram até Jesus. O texto bíblico, ele traz uma realidade de compreensão
das pessoas que devem estar ao nosso lado, dos amigos que nós devemos caminhar juntos, a necessidade de ter pessoas do nosso lado que conseguem perceber as nossas necessidades e conseguem nos aproximar de quem pode ter a resposta, o Filho de Deus. E a primeira aplicação, talvez, que o texto traz ao nosso coração é uma reflexão sobre aqueles que nós temos andado, seja em relacionamentos, sejam em amizades, sejam em pessoas que nós temos gastado o nosso tempo. O texto bíblico vai dizer que aqueles amigos foram fundamentais para que o paralítico tivesse os seus pecados perdoados e a capacidade de andar novamente. Amigos que te aproximam de Deus. Mas o texto bíblico, ele não traz apenas a perspectiva dos amigos. O texto bíblico também traz uma perspectiva daqueles que de alguma forma bloqueiam o caminho para chegar até Jesus. O fato de abrir o teto para que o paralítico descesse era por um motivo que aquele paralítico estava com acesso a Cristo bloqueado. Ele estava impedido de chegar até Jesus. E existem na nossa vida alguns bloqueios, algumas barreiras que nos impedem de chegar a Jesus. E da mesma forma que a gente deve aproximar dos amigos que são capazes de fazer o que for para nos ver ao lado de Jesus, nós temos que remover da nossa vida os bloqueios que nos dão acesso a Ele. A multidão não permitia com que o paralítico chegasse até Jesus. O que tem sido bloqueio na tua vida para que você chegue perto de Jesus? O que tem sido de alguma forma um impedimento na sua caminhada para que você tenha acesso? Talvez é um relacionamento. Ao invés de te aproximar, te distancia. Talvez é uma rede social. Talvez é um pecado que te separa do Cristo. Mas fato é que na história proposta para essa noite existia um bloqueio e que fez com que os amigos levassem aquele homem e passasse pelo teto para que chegasse até Jesus. Quais são os bloqueios? O que de alguma forma tem impedido você de conhecer mais o coração de Jesus? O que na sua vida de alguma forma tem feito com que você, ou que impeça você de viver os planos de Deus, o propósito de Deus, os planos de Deus para a sua vida, os sonhos de Deus para você? Mas o texto bíblico, ele também traz a perspectiva do paralítico. Não somente dos amigos, não somente dos bloqueios, ou daquilo que poderia impedi-lo de chegar até Jesus, mas o texto na perspectiva de quem recebeu o milagre. E é exatamente nessa perspectiva que nos faz perceber que Ele, o Cristo, Ele nos dá, Ele faz mais do que pedimos. Na cabeça do paralítico havia apenas uma necessidade: a necessidade de levantar daquela maca. Na cabeça de Jesus, aquele homem era necessitado de outras coisas. Esse mesmo texto está relatado em Lucas 5 e também em Mateus capítulo 9. E em um desses textos, o texto quando Jesus ele chega diante do paralítico e vai dizer: os seus pecados foram perdoados. Existe um texto que diz assim: tem de bom ânimo,
Os seus pecados foram perdoados. Isso quer dizer que da mesma forma que Jesus estava ali para curá-lo fisicamente, Jesus também estava ali para curá-lo emocionalmente. Quando Jesus ele vai dizer, tem de bom ânimo, Jesus está dando uma injeção de ânimo, um choque naquele homem dizendo, olha, eu sei que você quer andar, mas eu sei que o seu emocional está abalado, eu sei que para você viver todos esses anos em cima dessa maca, diante de uma sociedade estética, eu sei que os seus sentimentos e emoções não estão alinhados ao meu coração, tem de bom ânimo. Aquele homem também é curado nas suas emoções. Agora Jesus, ele vira para aquele homem e diz, os seus pecados foram perdoados. Talvez aquele homem, quando chega diante de Jesus e diz, Jesus, ok, de fato a minha vontade era morrer, e diante da sua palavra agora eu quero viver, diante do tem de bom ânimo agora eu quero viver, agora eu quero ir para a vida. Jesus, agora só falta você me levantar dessa maca. E Jesus vai e diz, os seus pecados estão perdoados. Porque não era propósito de Jesus apenas curá-lo fisicamente, não era propósito de Jesus curá-lo apenas emocionalmente, mas era propósito de Jesus curá-lo espiritualmente. Jesus está querendo dizer para ele, olha, eu posso fazer você se levantar dessa maca e você nunca mais vai vir até a mim, mas se eu perdoar o seu pecado, jamais você conseguirá viver sem a minha presença. Eu quero você perto, seja curado na sua espiritualidade, seja curado na sua vida com Deus, seja perdoado dos seus pecados. Aquele homem chega diante de Jesus com um pedido. Jesus entrega um combo para ele. Jesus cura as suas emoções. Jesus cura o seu físico, Jesus perdoa os seus pecados. Irmãos, nós precisamos compreender nessa noite que Jesus está mais preocupado com a nossa vida com Ele do que com a nossa necessidade. Porque é muito comum para mim, para você, resumir a Jesus, colocar Ele na bolha da nossa necessidade. Jesus não respeita a bolha da nossa necessidade. Ele está dizendo, eu sei o que você quer, mas o que você quer não é o que eu quero. O que eu quero para você vai além do que você quer. Você só quer andar, eu quero você na minha presença, eu quero você com as emoções restauradas, eu quero você glorificando a Deus, andando de um lado para o outro. O que eu tenho para você é mais do que você quer. E a gente tenta colocar Jesus dentro da bolha. Jesus não desceu do céu e veio cumprir o seu chamado para fazer, irmãos, um encontro de milagres, não. Jesus não é um curandeiro, não. Jesus não veio só para isso. Eu não estou dizendo que Ele não possa, eu não estou dizendo que Ele não tenha poder, eu estou dizendo que os nossos pensamentos são limitados, mas os pensamentos do Senhor não é. Jesus não se resume na nossa necessidade, Jesus tem mais. É por isso que Ele remove o acesso, é por isso que Ele perdoa o pecado, porque a única coisa que pode separar o homem dele é o pecado. Ele remove o pecado para ver se os olhos daquele homem possam ser abertos e ele possa perceber que o acesso a Jesus dá a ele direito de muito mais coisas do que simplesmente ele queria. Enquanto Jesus ele tem tantas coisas, a gente se satisfaz com migalhas. Irmãos, isso incomoda os fariseus.
Os fariseus começam a dizer quem ele é para perdoar pecado. Jesus, irmãos, ele não negocia o poder que o Pai o deu. E ele vai dizer para que vocês saibam que eu tenho autoridade para perdoar pecado. Paralítico, levante dessa maca e vá para sua casa. A perspectiva do paralítico é diferente da perspectiva dos amigos. O que o Senhor está dizendo para mim e para você nessa noite é que eu e você precisamos escolher melhores os nossos amigos, pessoas que estão ao nosso lado, que possam nos levar a Deus diante da nossa necessidade, e que da mesma forma que nós precisamos escolher melhor os nossos amigos, nós precisamos remover os bloqueios que nos dão acesso a Jesus. O que tem impedido você de conhecer ainda mais o coração de Deus? Irmãos, o sentimento que eu tenho hoje como pastor é que às vezes diante de algumas realidades da igreja parece que você tem que insistir para as pessoas quererem mais de Deus, insistir para as pessoas lerem a Bíblia, insistir para as pessoas fazerem um curso de capacitação, insistirem para as pessoas virem para as reuniões de oração. Irmãos, nós precisamos encontrar prazer nesse lugar de busca. Jesus está dizendo para ele: olha, você está preocupado com o que é estético, porque se você levantar dessa maca todos podem ver, mas a remoção dos seus pecados sou eu que vejo o teu coração. Eu estou muito mais preocupado com o meu desejo, o meu sonho para você, do que a estética que você quer ter, para que os outros vejam. Primeiro ponto: Jesus está muito mais preocupado com você do que com o seu milagre. Jesus está muito mais preocupado se você está em santidade. Jesus está muito mais preocupado se você está na presença dele, se você vive uma vida cristã saudável. Jesus está muito mais preocupado, é muito mais importante para Jesus. Eu não estou dizendo que curar no físico não seja importante. Eu estou dizendo que mais importante do que uma cura física é uma cura espiritual. É por isso, irmãos, que em muitos momentos na Bíblia, quando chega enfermos diante de Jesus, o texto vai dizer assim: e Jesus curou muitos. Não diz Jesus curou todos. Porque precisa passar pela vontade dele. Eu já vi pessoas vomitar câncer, mas eu já vi pessoas morrendo da mesma doença que eu já vi Jesus curar na vida de outro. É a maior certeza de que Jesus está mais preocupado com o nosso coração do que com o nosso milagre. Ele tem poder, ele pode, nós temos que orar, nós temos que clamar. Esse é o nosso papel é orar, o papel de curar é dele, está tudo certo, e nós vamos clamar a poder no nome de Jesus. Mas eu quero dizer para você que o que Jesus está colocando como prioridade nesse texto é o seu acesso a ele, é sua intimidade com ele, é o seu coração nele, é ele remove tudo que te separa. O pecado daquele homem separava ele de Jesus. Jesus está dizendo: não, pouco estou me importando se você anda ou não, eu quero você perto de mim, eu tenho coisas no meu coração a dizer para você, eu quero você glorificando o meu nome, eu quero você com esses 4 amigos reunindo para glorificar o meu nome, pregar a minha palavra. A cura para Jesus sempre foi um meio para que as pessoas pudessem dar ouvido à mensagem. Nunca foi o fim, sempre foi o meio. Jesus nunca libertou um demônio, uma pessoa
que estava possesso de demônios, e ali não. Você pode perceber que na mesma história, Jesus está tratando com os fariseus, Jesus está mostrando a multidão que estava em volta, Jesus está curando aquele homem nas emoções, no físico, e perdoando os seus pecados. Da mesma forma, Jesus está tratando com os 4 amigos, na mesma história. Porque o Deus que nós servimos, Ele sempre nos dá mais do que a gente pede. Sempre mais. Sempre mais. Aquele homem chega diante de Jesus e fala: Jesus, há muito tempo eu não sei o que é andar. Há muito tempo eu não sei o que é levantar dessa maca. É tudo o que eu quero. E talvez seja isso que a gente chega diante de Deus e fala: Senhor, tudo que eu quero é que você faz a minha namorada voltar para mim, que você restaure o meu casamento, que você prospere a minha empresa, que você faça isso, e que você faça aquilo, e que você faça isso. Eu imagino Jesus olhando e falando assim: é tudo que você quer, mas não é tudo que eu quero. O que você quer, o que eu quero, ou o que você quer, o que você prefere? Você pode perceber que a maioria das vezes a gente prefere o que é momentâneo. Jesus sempre vai preferir o que é eterno, sempre. Jesus não gosta de perder tempo. Se Jesus de alguma forma, Ele levantasse aquele homem da maca, certamente em algum outro momento, Jesus precisaria encontrar novamente com aquele homem, para fazer alguma outra coisa, porque aquele homem seria movido por milagre, atrás de milagre, atrás de milagre, mas o perdão do pecado é suficiente, para compreender os planos de Deus. E se tem milagre, eu sirvo a Deus; se não tem milagre, eu sirvo a Deus. Se a geladeira está cheia, eu sirvo a Deus; se ela está vazia, eu sirvo a Deus; se tem carro para ir para o culto, eu sirvo a Deus; se não tem, eu sirvo a Deus. Porque agora você tem acesso a Ele. Sabe o bloqueio que a multidão estava fazendo para que o paralítico tivesse acesso a Jesus? Jesus está dizendo para aquela multidão: vocês podem tentar bloquear o acesso desse paralítico a mim, mas uma vez eu perdoo o pecado dele, não tem mais nenhum bloqueio de acesso. Nenhum. Não tem povo, não tem multidão, não tem ambiente, não tem lugar, não tem demônio, não tem nada que te separe do amor de Cristo Jesus. Nada. Nada. É por isso que Jesus, antes de morrer na cruz do Calvário, Ele faz aquela oração: Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Jesus não estava com medo da cruz. Só que naquele momento Jesus estava tomando o nosso pecado e colocando nos seus ombros, e o nosso pecado iria separar Ele do Pai. Ele está dizendo: eu não quero, eu não aceito a possibilidade de andar distante do Senhor, Pai. Porque a única coisa que separa o homem de Deus é o pecado, e é por meio daquele que é o caminho. É por isso que Paulo, escrevendo a Timóteo, ele vai dizer: não há outro mediador entre Deus e o homem, senão Jesus Cristo. Ele remove o pecado, Ele remove o pecado, Ele remove o pecado, Ele traz acesso a Deus. Irmãos, o paralítico, ele buscava cura física, ele foi curado nas suas emoções e na sua espiritualidade. Jesus faz mais. O que eu vim fazer aqui nessa noite? Eu vim dizer para você
que o Deus que nós servimos não se resume na bolha da sua necessidade. Ele é mais completo do que você imagina. Ele é mais integral do que você imagina. É por isso que muita gente, muitas vezes pede a Deus uma cura e não é vontade de Deus curar, então abre mão de Deus, porque resume a Deus como um curandeiro. Cristo, Jesus está dizendo: eu não apenas curo, mas eu liberto, eu salvo. Eu escrevo o nome no livro da vida. Eu crio do nada. Eu faço tudo. Eu levanto quem eu quero. Eu liberto quem eu quero. Quantas pessoas resumem Jesus Cristo apenas naquilo que elas anseiam, e quando elas alcançam, Jesus não é mais nada. É por isso que Jesus remove pecado, porque uma vez eu e você, redimidos pelo Filho de Deus, ainda que eu e você possamos tentar, nós não conseguimos mais viver longe da presença do Filho de Deus. Você foi pego, você foi comprado, você foi atraído. Tenta sair daqui e falar assim: eu vou trocar esse culto aqui por um lugar de libertinagem. Você não quer, você não consegue. É porque Jesus fez em você talvez o que você não queria, mas o que era vontade dele. E o que é vontade dele é sempre eterno. Sempre. Agora, a Bíblia o tempo inteiro está nos lembrando desse lugar que é para estarmos. Por que a gente tenta? Por que a gente foge? Por que a gente é tão estético? Por que a gente continua priorizando o que os outros pensam do que o que Deus pensa? Por que a gente continua preocupado com o que as pessoas vão ver do que o que Jesus está vendo? Sendo que o tempo inteiro Ele está dizendo: o lugar mais seguro que você tem, que você possa estar, é em mim, é comigo, é ao meu lado, é na minha presença, é santificado, é guardado, é tomando a sua cruz, é se entregando. É dessa forma que aquele homem saiu. É por isso que quando ele saiu, na vista de todos, atônitos, todos glorificaram a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. É porque a gente está acostumado a ver somente o que os nossos olhos permitem ver. Mas uma vez a nossa ótica não é nossa, mas agora de Cristo, Ele sempre faz mais do que pedimos, e a gente começa a ver aquilo que a gente nunca viu. É por isso que eles declaram: nunca vimos nada igual. Porque as coisas que Deus faz não se compara a nada que o homem já tenha feito. Nada. Deus está acima, é outro nível. Os pensamentos são maiores do que os nossos. Aquilo que Ele faz é melhor do que o que nós fazemos. Sempre será. Experimente se colocar diante de Deus e expressar a sua necessidade. Experimente a resposta. Talvez não é a que você esperava, mas a única certeza que eu tenho é que ela será melhor do que a sua. Pode não ser a mesma, mas sempre será melhor. Sempre.
E nessa noite, Jesus possa curar as nossas emoções. Jesus possa curar a necessidade que pedimos, mas acima de tudo, Jesus possa nos atrair a Ele. Jesus possa remover tudo que nos impede de chegar até Ele. Tudo que essa geração precisa é de uma geração com pecados removidos e não apenas uma geração que anda.